Olá, que alegria tê-lo conosco outra vez aqui para estudar a palavra do Senhor. Você sabe que temos estudado a Bíblia e, como guia de estudo, o livro O Maior Discurso de Cristo. O tema de hoje é sobre a oração. O Senhor nos ensinou a orar. Por que nos ensinou a orar? Por que será? Vamos descobrir? Começa agora a Adoração em Família. E como você sabe, nos acompanham na jornada de estudar esse precioso livro, pastor Hélio Canassale, nosso diretor de Liberdade Religiosa e Espírito de Profecia. Ok, pastor Hélio? Ok. E pastor Adolfo Soares, o nosso diretor-geral do SALT para toda a América do Sul. Uma alegria estar aqui com você, com o pastor Hélio. É um privilégio, não? Da mesma forma, colegas, pastor Alas e pastor Adolfo. E para começar o estudo de hoje, nós queremos convidar a pastor Hélio para nos dirigir em oração. Pode ser, pastor? Vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoa-nos neste momento de estudo da Tua Palavra e deste guia tão maravilhoso de estudos. Sê conosco, dá-nos entendimento da Tua Palavra e da Tua mensagem, abençoando-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. E como você também já sabe, o nosso guia, de fato, é a Bíblia. Então, para começar o nosso estudo, pastor Adolfo, o que a Bíblia pode nos orientar sobre esse tema, a oração do Senhor? Pastor Alas e pastor Hélio e amigos que nos acompanham, há centenas de textos sobre a oração. Eu queria ler um deles, que está no Salmo 5, 3. Salmo 5, 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa atitude de Cristo de ensinar seus discípulos a orar, de torná-los familiares ao ato de falar com Deus, era uma atitude, uma atividade, uma disciplina antiga, já praticada, inclusive aqui lendo pelo salmista, o Salmo de Davi. E nesse texto, pastor Alessi, nós vemos que orar não é apresentar um relatório a Deus. Eu acho bonito que diz, eu apresento a minha voz e fico esperando. Esse capítulo que nós lemos, que é um capítulo extraordinário, nos lembra da importância e da calma que envolve o processo de orar. Não é apenas relatar o que fiz, não fiz e me levantar. Eu preciso dialogar com Deus e esperar aquilo que tem a me dizer. A leitura é extraordinária, vale a pena refletir sobre isso. Que coisa fantástica. Veja, o nosso guia de estudo, pastor Hélio, me chamou a atenção uma coisa interessante. Jesus trabalhava muito. O labor era intenso, mas ele sempre intercalava o momento de labor com tempo de oração. Qual a importância disso para a nossa vida? Eu achei interessante, pastor Alas, que nesse comentário que o nosso guia ele apresenta, ele diz que a mãe, os irmãos de Jesus e os discípulos se preocupavam com ele, o que representa uma atitude de simpatia, de afeição da família, da mãe, dos irmãos e dos discípulos. Mas Jesus nunca, por mais cansado que estivesse, por mais esgotado que tivesse, Jesus nunca deixava de separar tempo para a oração, porque essa era a hora em que ele podia se comunicar com o Pai, era a hora também em que ele se fortalecia, era o momento em que ele entrava na presença do Eterno e recebia a comunicação divina para enfrentar o seu ministério, realizar o seu trabalho. Ele não fazia o seu ministério com as forças naturais da sua divindade. Ele buscava isso na comunhão com o Pai. O interessante é que fala que nesses momentos ele alcançava refrigério. Parece que descansava, parece que amenizava todo o desgaste do labor. Aliviava aquela tensão do dia, né? Agora a oração começa com o Pai Nosso, pastor Adolfo. Qual é a relevância de começar com o Pai Nosso? Isso é algo extraordinário. Eu fico até imaginando o auditório de Cristo tomando um susto. Como assim? Eu posso me dirigir a Deus como Pai? Deve ter causado um certo alvoroço, um certo comentário, cochichos, porque a impressão que dá é que o judeu não tinha essa proximidade e essa intimidade com, né? Deus. Aí, nesse contexto, Jesus diz, comecem orando, Pai Nosso. Há duas questões importantes nessa expressão. A primeira
é que nós temos o privilégio de chamá-lo de pai. Não estamos órfãos. Pastor Alice, eu perdi meu pai, eu tinha 7 anos. Aos 12, eu sentia muita falta dele. Como um adolescente, eu via meus colegas indo para o campo de futebol, os pais levavam, eu ia sozinho. Aí a igreja me encontrou, Deus me encontrou aos 13 anos. Eu aprendi algo que fez a diferença na minha vida. Eu tenho um pai que nunca morre. Então, isso é um privilégio imenso chamá-lo de pai. Mas há um outro contraponto que é um compromisso. Opa. O primeiro privilégio, vou chamar o Senhor de pai. O segundo é um compromisso. Eu preciso viver como filho, como filha, honrando o seu nome, caminhando no seu querer. Que coisa fantástica, né? Eu achei interessante, pastor Alice, que são detalhes que dão beleza ao texto, né? Que Jesus pronunciou essa oração em 2 oportunidades. A primeira vez, no contexto do Sermão do Monte, para a multidão que o ouvia. E depois, algum tempo depois, meses depois, num momento privativo. Isso também nos ensina uma lição preciosa. Existem momentos em que a nossa oração ela é congregacional, ela é coletiva, mas há momentos, e eu preciso também desses momentos de recolhimento, de privacidade, para entrar na companhia, na presença de Deus, só você e Deus. Então, esse é um aspecto muito lindo da oração do Pai Nosso, que nos motiva a ter um momento pessoal na presença de Deus. Agora, por que... O que significa seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? O que de fato isso significa? A gente fala tanto, o que de fato isso quer dizer? Ô, pastor Hélio, essa foi uma descoberta interessante. Conta Foi para mesmo. nós. A descoberta é que... Nós, como pastores, descobrimos muita coisa ao estudar esse material. Quando a gente pronuncia isso, nem sempre a gente pensa nisso, mas essa é uma prece, é um pedido para que o mal termine, porque a vontade de Deus só será feita plenamente na terra quando o mal terminar. Então, ao orarmos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos pedindo ao Senhor que este mundo de pecado tenha fim. Claro, não antes que as pessoas tenham oportunidade de conhecer essa mensagem Que bendita. coisa Mas fantástica, né? é o fim do pecado que tanto nos atormenta, que tanto entristece, que tanto nos magoa. É o fim do pecado. Aí sim, a vontade de Deus será soberana no céu e na terra. Isso é essencial, porque daqui a pouco ele vai falar do reino. Como é que o reino se estabelece se o pecado ainda permanece? mesmo. Não, Não há tem condição. Agora, essa questão, o tempo é muito curto, né? Essa Curto. questão do pecado, né? Perdoa os meus pecados, assim como o que isso quer dizer de fato? Me parece que quando eu não perdoo, eu estou perdendo alguma coisa, pastor Adolfo? Quando eu não perdoo, eu mesmo acabo obstruindo um canal mediante o qual a bênção, a misericórdia e a bondade de Deus se revela na minha vida. Isso é muito, muito triste, muito ruim, porque não conceder o perdão não é simplesmente um prejuízo, ou não se prejudica apenas a quem não se concede. Eu prejudico a mim. E um segundo ponto, se eu não perdoo, como é que eu espero que Deus me perdoe? Portanto, a concessão de perdão beneficia a quem o recebe e beneficia a quem o oferece também. Eu vejo uma coisa a mais ainda. Vamos lá, que pastor quando Hélio. você nega perdão aos outros, não é que você é punido ou castigado, não é isso. Acontece isso, mas há uma coisa anterior, que é a motivação. O que é que motiva o não perdão? É a dificuldade de receber o próprio perdão, o próprio amor de Deus. Então, essa razão, na minha opinião, é a causa maior de que, sem perdoar, eu não posso ser perdoado, porque eu não aceito. Eu não recebo. Podemos dizer que a concessão do perdão é a demonstração de que fomos alcançados pelo amor de Deus? Exatamente, pastor Adolfo, exatamente. Coisa fantástica. Teu reino, poder agora para sempre. O Senhor virá em breve. O nosso tempo já acabou. Vocês vão agora continuar estudando o guia de estudo. E para terminar esse nosso debate inicial, eu peço ao pastor Hélio que nos dirija em oração, pastor. Então vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade tão especial de refletir na tua palavra, de pensar de forma um pouco mais aprofundada nesta oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. Que sejamos abençoados, nós e o nosso povo, os nossos irmãos, nossa família, e que sejamos alcançados pela graça divina e que a tua bênção seja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.